Matemática, simples, simples, simples e prática. Olá, tudo bem? Espero que sim. Eu me chamo Dimas, sou professor do canal Matemática Simples e Prática. Pensando em você, aluno, que gosta de estudar, que quer aprender mais, que está fazendo o PET, Plano de Estudo Tutorado, que está acontecendo aqui em Minas Gerais, eu vou disponibilizar para você a resolução de todas as questões para você que é do terceiro ano. Eu trago para você a correção das últimas atividades aí, envolvendo o tema distância entre ponto e reta, atividades 3, 4 e 5, semana 3, terceiro ano do ensino médio, plano de estudo tutorado, volume 3. A atividade número 3 foi uma questão que caiu no vestibular da FUVEST de São Paulo e diz o seguinte: seja R a reta que passa pelo ponto P de coordenadas 3 e 2 e é perpendicular à reta S de equação y igual menos x mais 1. Qual é a distância do ponto A de coordenadas 3 e 0 à reta R? Então é uma questãozinha bem complexa e eu vou fazer para você aqui de uma forma bem clara, colocando no gráfico direitinho para que você entenda. Eu espero que você tenha paciência para acompanhar a videoaula, que realmente é um pouquinho demorada, mas eu vou fazer para você com bastante capricho. Olha, como a gente tem aqui uma função, quando eu jogo aqui no gráfico, fica muito mais fácil de entender. Olha, e para eu encontrar os dois pontos para passar a retinha aqui, basta você igualar ou x ou y igual a zero. Mas por que eu igualo o x a zero? Porque zero dá o menor resultado possível, dá uma conta mais simples de ser feita. Então o ponto, quando eu uso o zero, fica muito mais simples. Se eu usar o zero no lugar do x aqui, olha, vai ficar y igual. No lugar que havia x, agora vai haver 0 mais 1. Esse zero aqui não vale nada, né? Então o y é tão somente igual a 1, certinho? Então o meu ponto agora é 0 e 1. Por quê? 0 para o x, que é o primeiro da filinha aqui, 1 para o y. Beleza? Eu vou lá e coloco no gráfico esse ponto, que o x é 0 e o y é 1. Veja aqui que o 1 é do eixo y, porque sempre o segundo é o y. Beleza? Agora, eu faço o contrário. Eu igualo o y a 0. Não importa qual que eu igualo primeiro, importa que eu vou colocar os dois iguais a 0 e desenvolver aqui a resolução. Y igual a 0, então vai ser 0 igual menos x mais 1. Trazendo esse x para antes da igualdade, x igual a 1. Então, o meu ponto agora vai ter 1 para o x, 0 para o y. Vou lá colocar 1 para o x, 0 para o y. Está aqui o pontinho. E por aqui eu vou passar a retinha verdinha, bonitinha de esperança, e a reta S. Tá vendo? E eu tenho o ponto P, que tem 3 e 2, ou seja, 3 para o eixo x e sobe até a altura 2 do eixo y. Esse é o meu ponto P. Está aqui. Eu vou traçar um segmento de reta passando por esse ponto P, que diz assim, seja R a reta que passa pelo ponto P. Tá? Que é a reta que passa pelo ponto P. E é perpendicular à reta S. O que quer dizer ser perpendicular? Formar um ângulo de 90 graus aqui. Agora, eu preciso chegar na equação dessa reta. Da reta S eu já tenho a equação. Agora, da reta R, que está em preto aqui, eu não tenho. Então, como chegar a essa equação? Eu só tenho as coordenadas de um ponto. Quando a gente só tem as coordenadas de um ponto, a gente precisa trabalhar com inclinação. Mas como chegar na inclinação dessa reta? Simples, eu pego a inclinação dessa, como essa aqui é ortogonal a essa, vai dar para chegar lá. Qual a inclinação dessa retinha verde? Inclinação é representada pela letra M e inclinação é tangente. Simplesmente, inclinação é tangente. E o que é tangente? A divisão do cateto oposto pelo cateto adjacente. Esse ângulo alfa aqui, qual é o cateto oposto a ele? Quem está longe? Esse cateto que mede 1. Qual é o cateto adjacente? Esse cateto que está perto, está adjacente a esse ângulo alfa que mede 1. Só que tem um detalhe, essa retinha está descendo. Quando está descendo, a inclinação é positiva ou negativa? Óbvio que é negativa, né? Está descendo. Sempre da esquerda para a direita você analisa. Se estiver descendo, inclinação negativa. Se estiver subindo, inclinação positiva. Tem outras formas de determinar isso, mas eu estou indo pela prática. Desceu, negativo. Subiu, positivo. Então aqui vai ser menos 1. Agora eu preciso também chegar à inclinação dessa reta R. Porque eu só procurei a inclinação da retinha S para chegar à inclinação da reta R. Aqui, olha, esse ângulo mede quanto?
Se você considerar que esse cateto é igual a esse triângulo é isósceles, esse ângulo mede do mesmo tanto desse, ou seja, mede 45. Porque assim, 45 daqui com 45 daqui, 90. Com esses 90 aqui, 180, que é o que todo triângulo tem que ter. Se eu traçar uma reta aqui paralela a essa retinha preta, olha, essa pontilhada aqui, ela vai ter a mesma inclinação da preta. Por que eu estou fazendo isso? Para passar por esse ponto. Quanto que mede isso aqui? 90, porque ela é paralela à pretinha e a pontilhada também tem um ângulo aqui de 90 graus. Ela também é perpendicular a essa retinha S. E quanto que mede esse ângulozinho aqui? Ora, muito simples. Se esse é 45, aqui também vai ser 45, uma vez que tem 90. 45 daqui com 45 daqui 90, com 90 daqui 180, que é o que o meio círculo precisa ter. Assim eu consigo determinar a inclinação dessa pontilhada, que é a mesma inclinação dessa aqui, da reta R. Quanto que é essa inclinação? Se a outra era menos 1, essa está subindo, ela é mais 1. E como que a gente acha a equação de uma reta tendo um ponto e a inclinação? Y menos y0, que é igual a inclinação que multiplica x menos x0. O m, a inclinação da retinha R, é quanto? É 1. Por quê? Porque menos 1 da reta S que desce, 1 da reta R que sobe, certinho? E agora é só jogar esses valores aí dentro. Y menos y0, ou seja, y desse ponto, que é quanto? 2. Igual a inclinação, que é 1, que multiplica x menos x0. X menos. O x0 é quem? É esse x do ponto aqui, 3. Aqui nós vamos ter y, menos x, que vem para o primeiro membro negativo, mais 3, que vem para o primeiro membro negativo, menos 2, que já ficou no primeiro membro negativo, como era. E é muito conveniente que o x venha antes que o y, porque no abecedário é assim. Então, menos x só trocou de lugar aí, mas não trocou de lado. Mais y e 3 menos 2, 1. Agora, de posse da fórmula, eu posso achar essa distância aqui do ponto A, que é o que pede, até a retinha R. Olha, a distância do ponto A até a reta R. É essa distância aqui, ó. Assim, vermelho. E como que acha essa distância? Usando a fórmula de distância entre o ponto e a reta. Quanto que vale o A nessa equação? Menos 1. O B vale 1 e o C vale 1. Localizando esses valores aqui, distância do ponto até a reta vai ser A vezes x do ponto. O A é menos 1, o x do ponto é 3, que é desse ponto que a gente está falando, ó, do ponto A, mais BY do ponto. Quem é B? 1. Quem é Y do ponto? 0. Mais C. O C aqui é esse, que vale 1. Sobre raiz quadrada de A ao quadrado, que é menos 1 ao quadrado, mais B ao quadrado, que é 1 ao quadrado. Então, resolvendo aí, a gente vai ter distância do ponto até a reta, menos 1 vezes 3, menos 3. 1 vezes 0, some. A mágica do zero desaparecer aqui com 1. Mais 1. Menos 1 ao quadrado é 1. 1 ao quadrado é 1, mais 1, 2. Então, raiz de 2. Agora, distância do ponto até a reta vai ser menos 3 mais 1, menos 2. Sobre raiz de 2. Vem aqui a questão da racionalização do denominador. Por que a gente diz racionalização? Porque a raiz quadrada de 2 é um número irracional, ou seja, não tem raiz, e eu tenho que transformá-lo num número racional. E o meio para a gente fazer isso é multiplicando numerador e denominador por raiz de 2. Uma vez que, se eu pegar essa fração, eu tenho que o que eu fizer no numerador, eu fazer no denominador. Menos 2 dentro do módulo sempre sai positivo, sempre. Módulo é medida. Não importa se aqui dentro tem um valor negativo, ele sai positivo. Então, sai 2 raiz de 2 sobre raiz de 2 vezes raiz de 2, raiz de 4, que dá 2. Simplifica que 2 por 2 sobra somente raiz de 2. Essa é a distância do meu ponto A até a minha reta R. Esse segmento de reta aqui em vermelho, beleza? Agora vamos à correção da atividade número 4, que foi uma atividade que caiu no vestibular da SES Grande Rio, Rio de Janeiro. O ponto A de coordenadas menos 1 e menos 2 é um dos vértices de um triângulo equilátero ABC, cujo lado BC está sobre a reta de equação x mais 2y menos 5 igual a 0. Determine a medida da altura desse triângulo. Então, é um problema também bastante complexo, mas é gostoso ser resolvido. E como eu disse para você, eu vou sempre mostrar isso para você no gráfico para ficar mais claro.
Primeiro aqui nós temos a equação da reta, né? Uma função em que para a gente ver como que a reta procede aqui dentro, a gente iguala o x a zero e vê qual é o y correspondente. Se o x valer zero, zero no lugar do x. Olha, mais 2y menos 5 igual a zero. 2y igual a 5. Uma vez que esse zero aqui não vale nada, eu passo o 5 para depois da igualdade. Isolando o y, 5 sobre 2. Então, o meu ponto vai ter 0 para o x, olha ele aqui, e 2,5 para o y. Ou, se você quiser, 5 meios. Tranquilo. Esse é o ponto que eu acabei de encontrar dessa retinha. E agora, o outro ponto, porque a gente só pode passar uma reta se tiver inclinação em um dos pontos ou se tiver 2 pontos, né? Se tiver as coordenadas de 2 pontos. Então, o outro ponto, eu já igualei o x a zero, vou igualar o y a zero. Então, vai ficar x mais 2 vezes 0 menos 5 igual a zero. X... O 2 vezes 0 não vale nada. O 5 eu passo para cá e ele é negativo, ele vem positivo. Então, x igual a 5. O meu ponto vai ter 5 para o x, está aqui, 0 para o y. Então, eu vou lá, 5 para o x, 0 para o y. E vou passar uma retinha descendo aqui. Vou chamar essa reta de R. E agora, tem um ponto A igual a menos 1 e menos 2. Então, vou sair do menos 1, descer até a altura, menos 2, e colocar esse ponto A. Como o problema diz que esse ponto A é um dos vértices de um triângulo equilátero ABC, cujo lado BC está sobre a reta da equação em questão aqui, ó, da reta que eu chamei de R, então o BC tem que estar aqui, BC. E o triângulo equilátero vai passar aí ligando esses 3 pontos, equilátero. Esse lado tem o mesmo tamanho desse, tem o mesmo tamanho desse. E pede o quê? Determine a medida da altura desse triângulo. A altura você pode pegar aqui, só que chegaria aqui e essa reta eu não tenho a equação dela. Poderia passar aqui, mas eu não tenho a equação dessa reta, já essa eu tenho. Então eu vou traçar minha altura aqui, porque aqui eu tenho a equação dessa reta. Quanto que é o A dessa reta? O A é 1, porque olha, AX, BY mais C. O B é 2, o C é menos 5. Agora, basta eu colocar a fórmula em prática aí. Essa fórmula aqui é para caçar a distância entre um ponto e uma reta. Então, AX do ponto, o A vale 1, o X do ponto vale menos 1. BY do ponto, o B vale 2, o Y do ponto vale menos 2. Desse ponto em questão, né? A distância desse ponto até a reta. Mais C, o C é menos 5. Sobre raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado, ou seja, A ao quadrado é 1 ao quadrado, mais B ao quadrado, que é 2 ao quadrado. Resolvendo isso aí, olha, 1 vezes menos 1, menos 1. 2 vezes menos 2, menos 4, menos 5. Sobre 1 ao quadrado dá 1, 2 ao quadrado dá 4. 1 mais 4, 5. Nós vamos ter aqui menos 1 com menos 4, menos 5 com menos 5, menos 10, sobre raiz quadrada de 5. E módulo é medida sempre positiva. Você não mede sua casa e diz, deu menos 10 metros. É sempre positivo. Módulo é medida. Essas barrinhas indicam módulo. Então, sai 10 raiz de 5 sobre raiz de 5 vezes raiz de 5, raiz de 25, que dá 5. 10 dividido por 5, 2. 2 raiz de 5 é a distância do ponto A até a reta de equação aqui, x mais 2y menos 5 igual a 0, conforme o proposto. Beleza? Agora vamos à correção aí da última atividade, da atividade número 5, que foi uma questão que caiu no vestibular da FUVEST de São Paulo e diz: calcule a distância entre as retas R1, 3y igual 4x menos 2 e R2, 3y igual 4x mais 8, sabendo que são paralelas. E como está pedindo distância, a gente vai deixar a fórmulazinha aqui já pronta. Então, para achar a distância de um ponto a uma reta, eu trabalho aqui com a fórmula. E eu tenho que achar a distância de um ponto a uma reta. Mas para eu criar essa reta, eu preciso de 2 pontos. Então, para eu jogar aqui no gráfico para você, eu vou caçar aqui 2 pontos dessa reta R1. E como eu disse para você anteriormente, o ideal é que a gente iguale o y a 0 ou x a 0 e resolva. 3 vezes y, 3 vezes 0, igual 4x menos 2. 3 vezes 0 não dá nada. Eu trago 4x para o primeiro membro, vem negativo. Isolo o x e vai dar 1 meio, dividindo por 2 numerador e denominador, certinho? 1 meio para o x e 0 para o y. Então eu já tenho um ponto aqui no meu gráfico.
Porém, com um ponto, eu não posso passar uma reta. Eu posso passar uma reta com 2 pontos ou com um ponto e a inclinação. Como não tem nada referente à inclinação aqui, eu vou caçar o outro ponto, igualando agora o x a 0. Igualando o x a 0, eu venho aqui e coloco 3y igual 4 vezes 0 menos 2. 3y, 4 vezes 0, nada, sobra menos 2. Y igual menos 2 sobre 3. Então, o meu ponto vai ser 0 para o x, menos 2 terços para y. Vou lá colocar 0 para x, está aqui, menos 2 terços para y, está aqui embaixo. E essa vai ser a minha retinha R, que vai passar aqui subindo, passando pelos pontos P e Q, olha, e subindo, passando aqui pelos 2 pontos. Eu poderia já resolver o problema só achando um ponto dessa equação aqui. Mas eu vou achar os dois, passar a retinha bonitinha para você. Aqui, essa função, eu vou achar 2 pontos nela. Como eu já pus P e Q, eu vou caçar o ponto R da reta 2. Essa é a reta 2. Reta 1, que já está pronta, a reta 2, que eu vou achar 2 pontos e fazer. Se eu colocar y igual a 0, olha, vai ficar 3 vezes 0 igual 4x mais 8. 3 vezes 0 é nada, menos 4x igual a 8, ou seja, x igual a 8 sobre menos 4. 8 dividido por menos 4 dá menos 2. Então, o meu pontinho vai ser menos 2 para o x, que eu acabei de achar, e 0 para o y. Mas com um ponto só, eu não posso passar uma reta. Eu vou caçar um outro ponto, igualando aqui o x a 0. Então, x igual a 0, eu venho na equação e falo 3y igual 4 vezes 0, que está no lugar do x, mais 8. 4 vezes 0 nada, eu pego esse 8 aqui, ó, e coloco sobre esse 3 que vai vir dividido, uma vez que está multiplicado. E esse 4 vezes 0 sumiu. Então, o meu ponto agora vai ter x valendo 0 e y valendo 8 terços. É o meu ponto S. Eu vou colocar x igual a 0, vai subir até 8 terços, né? Vai ser aqui assim. E a retinha vai passar por cima dele. A retinha verde referente à equação de reta 2. Olha, reta 1, reta 2, certinho? Agora eu preciso escolher um ponto aqui e levar lá na outra reta e caçar a distância. Eu poderia pegar daqui aqui, poderia pegar daqui aqui, poderia pegar daqui aqui, qualquer um deles. Eu vou pegar esse aqui, olha, vou pegar desse ponto R até a equação R1. E eu vou pegar aqui, ó, esse ponto e essa equação em azul. Essa equação em azul, vou reorganizar ela passando 4x para o começo. Veja que o 4x está depois da igualdade, passou para antes da igualdade, veio negativo. O 3y já estava antes da igualdade e o 2, que era negativo, passou para antes da igualdade, positivo. Assim, o a vale menos 4, o b vale 3 e o c vale 2, porque a gente olha a, b, c. O a é o coeficiente do x, o b é o coeficiente do y e o c é o número independente. Jogando na fórmula agora, nós vamos ter distância do ponto R à reta R1 a x do ponto. Quem é A? Menos 4. Quem é x do ponto? Menos 2. Olha o ponto. Mais BY do ponto. B é 3, está aqui, ó. Y do ponto é 0, porque está na altura 0 esse ponto R. Mais C, que vale 2. Sobre raiz quadrada de a ao quadrado mais b ao quadrado, ou seja, menos 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Resolvendo aí, a gente vai ter distância do ponto R à reta R1 igual menos 4 vezes menos 2, 8 positivo. Esse 3 vezes 0 desaparece, sobra esse 2. 4 ao quadrado, 16. 3 ao quadrado, 9. 16 mais 9, 25. Distância aí do ponto R à reta R1 é igual a 8 mais 2, 10. Módulo de 10 é o mesmo que 10 sem o módulo. Raiz de 25 é quanto? 5. Então, nós vamos ter aí 10 sobre 5, né, que dá 2. E assim eu termino a correção para você da atividade número 5. E gostaria muito que você assistisse às próximas videoaulas. E como eu adoro matemática e música, vou deixar rolando para você um videozinho aí. Se você gostar, assista até o final. Se não gostar, é só pausar o vídeo. E se você gostou da videoaula, se inscreva no canal Matemática Simples e Prática e nos dê uma força aí para que a gente possa cada dia mais produzir com mais motivação para você. Porque o estudante é o futuro do Brasil. Eu confio nisso.